com 15, 16 anos, experimentei o álcool, a maconha, com os amigos. Eu sempre falo que minha mãe falava assim, e as mães falam, aconselham, cuidado com o estranho, não beba nada em copo de estranho que é perigoso, mas não é. Você experimenta a droga do amigo. com um amigo que te oferece, que experimentou e gostou. Pai sempre, minha mãe dona de casa, meu pai metalúrgico, chefe de sessão, mas sempre assim, deu do bom e do melhor para nós. Sempre se esforçou, sempre nós estudamos em escolas particulares, ele na luta dele, fazendo as suas horas sabe? Ele sempre, minha mãe sempre muito zelosa, tem uma família, o problema da droga foi comigo. Entendi. Meus irmãos nunca beberam e nunca fumaram. Eu que entrei pro mundo das drogas. Existe uma coisa que fala na dependência química, que é a predisposição que a pessoa tem para iniciar. E aí eu fui na maconha, experimentei maconha, foi uma viagem em Porto Seguro e fumei maconha com o pessoal, tal, e foi legal, eu não comprava. Eu fumava quando os caras se reuniam, baralho, fui bebendo e fumando maconha. Muito jovem. Muito jovem, legal. Fiz Senai para tentar seguir os passos do meu pai e dos meus 2 irmãos que trabalhavam nessa empresa. Mas aí, eu vou mandar um beijo pro pessoal do Senai, mas eu era muito ruim na área de metalúrgica, não me adaptava. Saí, fui trabalhar de motoboy numa loja de automóveis. E aí, vendo os vendedores ali, teve um sábado, a loja lotada, e passou um senhorzinho, eu atendi aquele senhorzinho e tal, e mostrei ali um Fusca na época para ele. Ele falou, eu vou comprar esse carro, já venho aí. E eu todo feliz, novinho, falei pro dono da loja, falei, vendi um carro. Os caras, esse cara aí, esse cara passa sempre aqui, não compra nada, já era conhecido ali da rua. E eu dei uma desanimada, e daqui a pouco volta o senhorzinho com uma sacolinha, embrulhado no jornal, com dinheiro, e compra aquele carro à vista. Foi um negócio fantástico, eu me torno vendedor, começo a arrebentar de vender. Tu tinha quantos anos aí? 16 para 17. Porra, então tudo na mesma época. Rápido. Entendi, tá. Começo a arrebentar. Eu termino no Senai. Porra. Eu fiz Senai dos 14 até próximo dos 16 e já... Entendi, tá. Aí começo a vender super bem, destaque e droga. 18 anos. Experimento a cocaína. Aí começou a vender pra caralho mesmo, Não, né? mas assim, cocaína é um negócio assim, entre aspas, maravilhoso. Uma sensação que ela dá uma sensação muito boa. Eu falo isso nas palestras que eu faço sobre dependência química. Não adianta tu mentir. Usar droga é ruim? Não, é bom. Senão no mundo inteiro não tinha tanta gente usando droga. O problema é que ela causa depois. O primeiro impacto é muito bom. E aí eu conseguia ir vendendo e ganhando muito bem, muito jovem, mas ganhando muito dinheiro, porque era um ótimo vendedor. O que teus pais achavam de toda essa... Eles provavelmente não sabiam que tu usava droga. Não sabia. Mas os pais são últimos a saber. E até porque os pais, do modo geral, não querem acreditar que o filho está nas drogas, né? Então, sempre o problema é o filho, é a companhia do filho, não o próprio filho. Então, aí na minha casa não era diferente. Meus pais me acobertavam, e eu prosperando, crescendo, abri minha loja, sabe? Montamos uma espécie de chama Sociedade em Conta Participação, um consórcio que tinha... Poxa, arrebentava de ganhar, ia afundando nas drogas, cada vez mais, exagerando. E aí a cocaína, ela é algo assim que a pessoa cheira, depois de 20 minutos ela tem vontade de cheirar de novo. E ela vai buscando sempre aquela sensação que ela encontrou na primeira vez, mas ela nunca mais encontra. Pra você ter uma ideia, aí já com 20, 21 anos, dono da loja, conseguia conviver normal, sabe? Conseguia... Então tu cheirava para ir trabalhar? Comecei a cheirar no trabalho. Então chegava lá, dava tal hora, eu me trancava na sala. E ela é progressiva a doença, né? Então você vai mudando seus hábitos. Chegou uma época que chegava assim, o traficante ia lá, falava, Manga, você está devendo isso aqui de pó. Eu falava, então pega esse carro aqui como forma de pagamento. Caralho. Sabe? Entendi. Tu cheirava pra cacete. Cheirava pra caramba. Então. E conseguia conviver. Mas depois, como acontece com qualquer dependente químico, eu fui perdendo tudo, até que eu perdi a loja, perdi tudo que eu tinha, mas eu continuava sendo um bom vendedor. Então, eu comecei a vir para Santos, eu comprava carro em Santos e vendia para os donos das lojas e sustentava o meu vício. O fato de eu ter uma família muito amorosa e o fato de eu vender muito bem, eu não cheguei ao ponto de furtar, Entendi. Mas nessa fase aí, tu tava com quantos anos? 20 e pouco aí? Que eu fechei a loja há 20
22, 23 anos. Então, jovem ainda, provavelmente não estava casado, era você contigo. Eu já tinha a minha primeira filha. Já? Já. A Júlia, mandar um beijo para ela. Hoje tem 21 anos e já tinha o primeiro casamento. Então, entendi. Como que tu conseguiu sustentar? Bom... Fui tudo, foi acontecendo, engravidou. O primeiro casamento não sustentou conheci a mãe da Júlia engravidou, falei, vou casar. Mas entendi, assim, naquela loucura, mas naquela loucura de, poxa, não dá pra você... 20 e poucos anos, né? Não, 20 e poucos anos, e pó drogado. Pra cacete. Sabe? Entendo. Terrível. Então, assim, não durou. Durou um ano o casamento, né? Nem isso separou, mas eu continuava sempre muito apegado com a minha filha e fui. Só que a droga, ela vai... No começo eu cheirava, consegui ir na loja. Depois eu já cheirava, tem que ficar trancado na minha sala. No começo eu cheirava, consegui ir pra balada. Depois eu cheirava... Eu cheguei a vir para São Paulo e voltar usando drogas no carro, olhando pro retrovisor com medo, porque dá uma paranoia, em especial droga química. A pessoa acha que tá sendo perseguido, que alguém vai pegar, que vai acontecer, que estão olhando, que estão filmando. Nessa daí, tu saiu de Sorocaba, veio pra São Paulo e voltou na intenção de cheirar no caminho? Não, cheirando. Só pra não parar, com medo de parar em qualquer lugar. Que viagem, entendi. Olha o perigo, né? De causar um acidente, de acontecer qualquer... E aí as pessoas foram se afastando, a minha mãe ainda não acreditava, minha mãe, coitada, ela ficava... Eu chegava às 6 horas da manhã, ela estava esperando na cozinha. Mas se alguém falasse para ela, seu filho é drogado, ela grudava no pescoço. Porque o filho dela não, o caçula, sabe, não tinha... Meus irmãos nunca comentaram comigo, sabe, eles observavam, mas por causa da minha mãe, eles... E eu fui, até que um dia eu saí de uma balada, fui buscar pó, e nesse vai e volta, uma hora eu não achei mais o traficante do pó, e aí o cara falou, tem pedra. Ih, rapaz. Eu falei, eu quero experimentar. Peguei a pedra. E aí, quando você pega a cocaína, que eu falei pra você que ela dá uma sensação maravilhosa, 20 minutos depois a vontade de cheirar de novo, o crack, você traga a fumaça do crack, bate na hora uma sensação super maravilhosa, põe aí 100 vezes mais do que a cocaína. Que isso? A hora que você assopra, uma depressão, uma angústia, uma tristeza, tem que fumar de novo. Aí o porquê que você vê, o que a gente vê aqui na Cracolândia em São Paulo e no mundo todo. Em Sorocaba, nós já tratamos uma mãe que trocou seu filho por R$50 por causa das drogas. Uma menina de 13 anos que se prostituía por um trago da droga. Um pai que trabalhava no grupo Scheffler e tem um cargo bom, deu uma bicicleta pro filho, estava no meio de uma Cracolândia, uma mini Cracolândia, porque ele vendeu a bicicleta do filho. Uma professora da rede municipal, a pessoa larga tudo. E aí foi acontecendo no meu fundo do poço. E fora, eu ia pra rave, e era êxtase, LSD, lança-perfume, desandado. Mas o crack é muito sinistro mesmo. O crack é nojento. O crack, eu já perdi uns amigos pro crack, sabe? Tinha um moleque que era meu amigo, um moleque ele começou a ficar esquisito, de repente, quando ele caiu no crack, durou 3 meses. 3 meses. E não é nem que o crack matou ele, é que as situações que ele se colocava por causa do crack mataram ele. Ele, por exemplo, ele não voltava pra casa mais. Ele catando lixo ali, não sei o que, era suficiente pra comprar as pedras dele lá, era tudo que ele precisava, sabe? Que é o próximo trago. Virou o cara que vivia pra comprar pedra. E aí, um dia ele com a burrinha sem rabo dele, empurrando, com umas carrocinhas com sei lá, coisa pra vender no ferro velho, tomou uma porrada de uma Kombi na rua, caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e morreu. Situações, tipo... O fim da droga, ele é ou cadeia ou morte, dependente de como vai acontecer. Então é importante a pessoa não entrar, mas se entrar, buscar toda ajuda para poder sair.